Então, gente, hoje nós estamos no terceiro evento. Terceiro? Terceiro, né? Terceira etapa, terceiro evento, né? Terceira realização, terceiro. É um terceiro, né? Do nosso projeto, da nossa ação exitosa, do nosso prêmio Nova SUS. E esse é um momento muito interessante, porque é um momento que a gente pegou tudo aquilo que estava no papel, e o mais importante, que a gente pegou o que estava no papel, e os nossos atores do processo, né, que são os agentes de endemia, se empoderaram destes papéis, né, dessas ações que estavam lá nas bibliotecas, estavam empoeirados, né, e falaram: bom, por que a gente não junta com os técnicos e com a direção do Sindicep e não vai a campo para tornar isso realidade, né? E tornar isso realidade não só para os agentes de endemia, né? Mas para o conjunto dos trabalhadores da endemia. Que é isso que é o mais importante desse processo, né? Porque todos estão envolvidos, todos aqueles que trabalham nas 4 endemias estão envolvidos nesse processo, né? Que é um processo de saúde, trabalho, e se não fizermos isto, adoecimento, não é isso? Então a gente foi a campo. Primeiro a gente elaborou todo um processo, todo um conjunto de itens para pesquisar, e fomos a campo, e foi um sucesso, né? Essa nossa ida a campo, né? Vocês são prova disso, não é verdade? Todos que estão aqui, os técnicos que ajudaram a nortear esse processo, o Sindicep, que ajudou na construção desse processo, a própria Secretaria de Saúde, indiretamente, mas com um papel importante na viabilidade do processo, né, que viabilizou para que a gente pudesse estar nas unidades. O Ministério da Saúde, entendeu, que financia junto com a OPAS, né, Organização Pan-Americana de Saúde, esse projeto, né, que a partir do prêmio, né, que nós ganhamos pela experiência exitosa do processo, da carreira do nível básico, e que transformou o agente de apoio em agente de endemia, e por o ACE e a CS ser da mesma lei, 11.350, a gente já aproveitou. Mesmo o agente comunitário de saúde não sendo da Prefeitura da cidade de São Paulo, mas já criamos o quadro dele aqui na Prefeitura da cidade de São Paulo. Então já tem um quadro, agora é uma questão, uma vontade política ou uma luta do conjunto desse trabalhador para que eles, entendeu, venham para o serviço público direto. Então, dizer isso é importante para a gente entender porque que todos que estão aqui se reconhecem dentro desse processo e são atores proativos, entendeu, desta ação, desse processo. Então não é uma coisa feita pela mão do Carlos, pela mão da nossa companheira, não é só minha, né, da nossa companheira Paula Leite, da nossa assessora envolvida diretamente na coordenação desse projeto, que é a Claudinha, e os outros assessores,
que são lá da equipe da Saúde do Trabalhador, e nós juntos, com todos vocês, chegamos, entendeu, nessa terceira parte. Mas o que é importante de tudo isso, e aí falando para a Paulinha, eu já quero justificar, né, a ausência da nossa companheira Paula Leite, né, que está numa empreitada, né? Como todos nós sindicalistas, a gente tem compromisso sempre. Nós chegamos numa vida do momento de trabalhador, de sindicalista, que a própria função e ação nos leva a voos maiores. Assim, a gente nem quer, mas naturalmente a função nos leva. E hoje todos vocês sabem, quem não sabe vai ficar sabendo, né? A Paulinha, a pedido do Lula, do Marinho, é pré-candidata a deputada federal, e às vezes tem agendas que impedem outra agenda, né? Então a nossa companheira está numa outra agenda, mas ela vai estar aqui que horas? Amanhã, depois da tarde? Na hora do almoço. Então, meio-dia, ela vai estar de volta conosco, né? Para dar continuidade no trabalho, que também é dela, além de ser de todos nós aqui presentes, né? E não daria para a gente, nesse momento, não citar o nome daquelas companheiras e companheiros envolvidos diretamente no projeto, né, que fizeram parte da pesquisa, que foram a campo para desenvolver a pesquisa. E eu queria quero, né, chamar cada uma aqui à frente. Não é por uma questão de exposição, mas de justiça, né? Para que todos conheçam que esse trabalho ele é feito a várias mãos. Ele é feito à mão dos trabalhadores, da direção e do Sindicef, das assessorias, ok? Então eu queria chamar, eu já vi que não está presente, para vir aqui à frente o doutor Aldo, né? Não está presente, né? Felizmente o Aldo não está presente. Queria chamar também, que eu não vi até agora, pode ser que esteja por aí, mas ele tem um certo diâmetro de lado e para cima, que a gente vê de longe. O Alonir também não está presente, né? Queria chamar, e aí eu queria que todos nós, não é diferente dos outros, mas a gente se torna, além de companheiro aqui nesse grupo, nesse GT de zoonose, a gente se torna irmão, né? Aí eu queria, né, chamar e um aconchegante abraço e salva de palma ao nosso renascido Antônio. Foi que é renascido, né? Ele ficou com inveja de mim, né? Ficou com inveja. Ele é Antônio, eu sou Antônio, né? Daí eu infartei um ano e pouco atrás, fiz 3 pontes, 2 mamárias e tal. Eu falei, eu vou infartar também. Aí infartou, avecesou e tal. Mas não ganhou, ele só teve 2, né? Aí ganhou, ele teve dois infartos. Mas não fez as pontes, né? Entendeu? Não fez as pontes, tá difícil de andar, né? Eu fiz 3 pontes para andar e 2 para mamar. Então tá bom, né? Não é verdade? Então o Antônio é um dos nossos amigos, né? Que participou do processo, construiu, massificamos tudo, né? Fizemos toda a elaboração do projeto e fomos a campo fazer a pesquisa, não é isso? Ok. Então eu quero convidar também mais... esse um aqui é eu, né? Esse um é eu, Antônio Carlos, secretário-geral, coordenador do grupo de endemia. Meu Deus do céu, nem fazer o quê? E eu quero chamar a nossa tão especial e que esteve comigo o tempo todo lá na aplicação da pesquisa lá na ponta, né? A nossa psicóloga, mestra, professora, trabalhadora, amiga Carol. Carol é a nossa psicóloga, né? Ela acompanha, né, os estágios lá da universidade, lá no nosso sindicato. Esse sindicato é um sindicato escola.
tá? Então ela acompanha, né, os alunos lá da escola, né, aqui no sindicato, e faz a saúde do trabalhador como ninguém, né? São trabalhadores valiosos que nós temos aqui no sindicato. E eu queria chamar a moça que um dia, entendeu, resolveu deixar o Diese, né? Ó, Diese já foi, né? Agora eu vou pro Cid 7, entendeu? E chegou aqui, ela chegou perto de mim e falou: olha, esse negócio que vocês fizeram é bacana. Eu queria conversar com você para ver se a gente participa do prêmio, né? Aí ela ia na minha sala e a gente conversava, e ela escrevinhava, aí puxava, ia para lá. E aí terminou fazendo um monte de perguntas para mim, que é a Claudinha, né, assessora e coordenadora técnica do projeto, entendeu? Aí, essa coisa linda que hoje, entendeu, coordena esse processo, entendeu? Assessora a Paula Leite, entendeu? Está aqui assessorando a Secretaria de Informação, entendeu? A gente só tem gente importante, você viu? Gente boa, viu? Eu queria chamar também, que vamos vir por aqui, né? O nosso coordenador jurídico, Coutinho, né? Ele tá em uma ação lá no tribunal, parece, uma coisa nesse sentido. Ele me pediu para justificar, né? Mas ele estará aqui no período da tarde. Virando a página, né? Queria convidar o nosso amigo lutador, né? Um cara quietinho, né? Ele é igual o mineiro, ele é bem quietinho e tal, pouco fala, mas faz um estrago se você deixar. O cara organiza, o cara vai fazer eleições no interior, apronta para ali, apronta para colar, chuta não sei para onde, faz não sei o que, entendeu? E fez conosco o processo da pesquisa, que é o companheiro Daniel, lá da UV São Miguel. Olha a figura aí. Cuidado que esse cara só tem de santo essa cara dele. Mas é uma figura, viu? Continuando nessa lista de famosos, né? Só tem famosos, todo mundo aqui é premiado, né? Não é verdade? São famosos, né? Eu queria chamar uma outra famosa, né? A moça que chegou no CINICEF, sentou lá, entendeu? Sempre sorrindo, né? Indo aqui, indo acolá e tal, e fez uma transformação, entendeu? Na Secretaria de Saúde do Trabalhador do CINICEF, né? Uma técnica, nossa companheira Eleonara, né? E ela é assessora técnica lá na Secretaria, nos ajudou a fazer esse trabalho interessante, né? Você viu como ela está sempre sorrindo? Não, mas tem que sorrir. Ah, que isso, só não está bem porque hoje veio com estrelato, é isso? Nem sei. E aí eu quero convidar um companheiro que também chegou aqui muito, né, devagarzinho. Eu já sou um senhorzinho, não sei o que, mas eu não vi ele hoje. O que aconteceu com ele hoje que eu não vi? Mas é um companheiro muito valioso, né? Que é o companheiro Eloy, né? Ele, toda semana eu vejo ele lá no cadastro, né? Toda semana ele traz 5 filiados e leva uma camisa de brinde, um agasalho. Eu acho que ele já deve ter uma loja, né? O Eloy não está, é isto? Ainda não chegou. É que ele mora do outro lado, né? A gente chega daqui a pouco e ele se junta a nós. O Eloy é lá da UVS São Mateus, faz um trabalho importante, também fez essa pesquisa, ele e a nossa companheira Silene, que fazem um trabalho extraordinário lá naquela UBS. E não tão diferente, eu também queria convidar, que nos ajudou nesse trabalho, lá da UVS Itaim Paulista, o companheiro Erasmo. O Erasmo chegou aqui com aquele jeitinho, né? Aqui o pessoal chega todo, né, e tal. Quando você olha, se transforma numa estrela, né? Mas é assim mesmo, né? Olha lá o jeitão dele. Tudo aqui é achista. Bom,
E eu não a vi, não sei se é porque ela era pequenininha, miudinha, mas ela também chegou nova no grupo, não é isso? Mas chegou e se enganjou, né? E foi, ai, não vou dar conta disso, eu não vou. Daqui a pouco estava dando aula, né? É a companheira Érica, lá do Itaquera, ainda não chegou, né? Também um companheiro que já está aqui há muito tempo, e que está sempre nas lutas, né? Que sempre agrega, que sempre mobiliza, mas se um não chegou, com certeza o outro não, né? Porque casal sempre quer dar junto, né? É o Francisco, né? Que está sempre com o viola. Não chegaram ainda, mas daqui a pouco chegam os dois e eles se juntam a gente, tá bom? O Francisco é lá da UVS Palilheiro e também é o cara que a gente não pode falar muito dele, né? Porque é o cara que fiscaliza, entendeu? As contas do Sindicep. Se gastar um centavo lá e falar, opa, aqui não, né? Então, ficar cuidado com esse cara, é o cara que fiscaliza, ele é do Conselho Fiscal. Mas nós temos um outro Francisco, né? Que esse é lá da Zona Sul. Esse pessoal da Zona Sul não é fácil. Só da Zona Sul é pesado, viu? É o Francisco lá do M-Boi Mirim. Esse está presente, viu? O pessoal da Zona Sul é comprometido mesmo. Zona Sul não brinca, sabe? Você está vendo aí, o Francisco está aí, que nos ajudou, que fez todo aquele processo. Não é isso, Francisco? Você viu como o nosso pessoal é muita gente para fazer um trabalho desse, né? Mas sai um trabalho tão interessante, né? E da mesma UVS, entendeu? Que já vem lutando com a gente há muito tempo, lutou tanto, entendeu? Que se tornou direção, né? A gente tem uma prática aqui no Sindicep, um pouco diferente, não é porque a gente é hipócrita, mas a gente tem algumas práticas diferentes. A gente, para negociar, a gente leva um trabalhador de cada especificidade, junto com a direção, para que todo mundo perceba que a negociação, ela é real. E a gente renova cada pleito nosso, no mínimo 30% da nossa direção. E na renovação, a gente renova por esse, quem escolhe é lá embaixo, o pessoal lá do pedaço, né? E a gente vem renovando da endemia, lá da UVS, do M-Boi Mirim, e que é agora coordenadora da região Sul 2, a nossa companheira negra, mulher, lutadora, Laudiceia. Você viu como aqui é cheio de astro? Mais uma, né? Tudo bom? E a gente, eu acho que esse eu não vi também até agora, pode até ser que esteja por aí, né? Mas é um companheiro também que está sempre junto com o nosso companheiro Daniel e que faz uma luta interessante, né? Mobiliza bastante. Lá da UVS São Miguel, o companheiro Lemuel ainda não chegou, né? Mas está chegando, né? Também nessa renovação nós temos uma outra companheira de luta, né? Que desde quando chegou no Sindicep, a gente meio que fez uma transformação nela, não é isso? Você ajudou nessa transformação, não é verdade? Entendeu? Era direitinha, né? Tava toda direitinha, tudo assim, direitinha. Vamos entortar essa figura, né? Vamos entortar, porque chega aqui a gente entorta. Se é direito, a gente entorta. Aqui tem que ser tudo torto, né? Igual eu. Aí põe um pedaço para cá, outro para colar. E hoje, uma militante, né? Das lutas, está sempre, entendeu? Nas eleições da federação, está sempre no nosso evento, nas nossas mesas. Cresceu muito dentro do processo, igual a nossa companheira, né? E aí, por ter crescido, os trabalhadores escolheram, né? Para vir nos 30% da nova direção, entendeu? E nesse momento é coordenadora da região noroeste, a companheira Luciane, né?
A Luciane, ela vem de uma árvore genealógica, poética, né? Entendeu? Ela vem meio neta, né, da Cora Coralina, né? Luciane Tarran. Temos mais um companheiro, né, que estava nos 7, ele, viu? Ele é um dos 7 quando a gente começou. Incrível, né? Ele apareceu lá quando a gente começou essa discussão lá na Rua da Quitanda, né? É um companheiro que está sempre lá daquele jeitinho dele, barba branca, cabelinho de rabinho, né? Entendeu? Sempre brasileiro, todo com as cores verde e amarela, mas não é direitista, né? É as cores do país, entendeu? Lá da USP Pinheiro, o companheiro Márcio. É isso aí, Márcio. Tá sempre junto nas lutas. E aí a gente teria aqui agora, nesse momento, que me ajuda a coordenar, que coordenamos, que todos nós coordenamos, a companheira Paula Leite, que a gente já justificou que está em uma outra tarefa, né? Também um companheiro de luta lá de Pirituba, eu não sei se eu já vi, o companheiro Rafael, que também nos ajudou aqui na pesquisa. Não chegou ainda? Tá ali, ó. Cadê o Rafael? Eu não tinha visto ele aqui logo cedo. Entendeu? Que isso, eu tinha visto, Foi que você chegou um pouco por último, mas se enganjou no processo, né, Rafael? E estamos juntos, não é isso? Rafael é lutador, né? E que também deva estar essa hora, entendeu? Enrolada, atolada de trabalho, porque ela teve a coragem, que aqui tem que ter coragem, se não tiver coragem não vai. Ela teve a coragem de largar aqui o centro de formação, porque um maluco convidou ela para ir coordenar a Secretaria-Geral, e ela doida como morrer e foi. A companheira Vera, né, que é socióloga, formadora, que também é uma, né, das técnicas que ajudou na coordenação desse processo. E que durante o dia eu apareci por aqui, mas ela está cheia de trabalho lá na Secretaria-Geral, que aquilo é uma máquina de fazer maluco. Tá bom, gente? Bom, gente, então esses companheiros que a gente conseguiu junto, entendeu? Organizar e fazer acontecer esse trabalho que está na terceira etapa e que foi feito por essas mãos. Entendeu? Essas mãos misturaram todas as questões, entendeu? E foram a campo fazer a pesquisa, entendeu? Que hoje a gente vai apresentar aqui, entendeu? Transformado, entendeu? Em um trabalho. E que esse trabalho, mesmo antes de chegar hoje aqui, já rendeu frutos, sabe? Esse prêmio já rendeu frutos, já renderam frutos interessantes. Porque eu acho que acho que todos aqui sabem que os CRST, Centro de Saúde do Trabalhador, eles não atendiam trabalhadores da prefeitura. Eles só atendiam trabalhadores da iniciativa privada. E essa pesquisa, esse projeto já fez com que esse ganho acontecesse para a gente. E começou atendendo os agentes de endemia. Tá? Hoje atende todos os trabalhadores. Ok? Então eu vou passar para a nossa coordenadora técnica do projeto. Uma salva de palmas. Mas para que salva de palmas? Precisa? Então todos. Eu não acredito que eu achei que o pessoal ia bater espontaneamente. É isso, gente. Eu vou passar para a nossa amiga Claudinha, que vai dar continuidade no dia de hoje e a gente se junta mais tarde. Ok, gente? Obrigado. Eu vou falar muito rapidamente. Primeiro, é um prazer reencontrar um tantão de gente que eu vi aí nos locais de trabalho, né? A gente trabalhou em duas equipes, uma percorreu uma parte da cidade, outra percorreu uma outra parte, né? E muito bom ver, reencontrar vocês aqui nesse momento da devolutiva dos dados, né? Eu vou falar bem rapidinho sobre a metodologia, né, de trabalho que a gente utilizou, e depois a gente rapidamente vai passar para os dados, né, que a nossa grande curiosidade é ver, né, o que nós encontramos aí nos locais de trabalho.
e vocês sabem melhor do que qualquer um de nós, né, a situação, assim, não tem nenhuma UFES que a gente pense e fala, essa é modelo, né? A situação, de um modo geral, das condições de trabalho são muito ruins em todas as unidades de vigilância em saúde. Vamos lá, que dá uma força de passar. Bom, os objetivos, será que apaga? Que apaga, né? Os objetivos desse mapeamento, Antônio Carlos já situou, essa é uma atividade que faz parte de um projeto que é de valorização profissional e da identidade dos trabalhadores de endemias, né? Que foi o tema aí apresentado no projeto InovaSUS, que foi o reconhecimento da trajetória de vocês, pelo reconhecimento da carreira de vocês na carreira da saúde. Então, essa ação especificamente, ela tem o objetivo, o mapeamento, a princípio a gente pensou em desenvolver um método para avaliar as condições de trabalho, as medidas de proteção à saúde dos trabalhadores, em especial em relação à exposição aos venenos, né? E porque os venenos, todos vocês já sabem, a gente conversou sobre isso durante a aplicação do questionário, porque o risco químico não tem medida segura de exposição, né, em relação a risco químico, e a gente sabe que pode causar uma série de danos à saúde. A gente sabe que tem muitas outras situações de risco, de incômodo e sofrimento nos locais de trabalho, mas a gente pensou uma delas, que é a exposição ao risco químico. E o segundo objetivo, que é fortalecer a organização sindical dos trabalhadores nos locais de trabalho. Na verdade, esse objetivo ele perpassa todo o projeto, né? Então, à medida que nós vamos olhando as condições de trabalho, um outro tema que nós estamos discutindo também é a questão da qualificação profissional, o nosso objetivo é fortalecer a ação nos locais de trabalho para transformar, né, as situações ou que ofereçam risco à saúde ou situações que prejudiquem os direitos, né, a partir da ação organizada dos trabalhadores dos locais de trabalho. Para frente. O Antônio Carlos já falou, essa não é a primeira atividade, né, mas esse tema especificamente teve como ponto de partida um seminário para discutir as condições de trabalho e de saúde. Alguém aqui estava naquele primeiro seminário? Levanta a mão quem estava. Aí poucos estavam. Então, nós fizemos um seminário para fazer uma discussão conceitual sobre a exposição aí à situação de risco químico. Vieram alguns especialistas, dentre eles a doutora Eliane Novato, da Universidade Federal de Minas Gerais, que vai estar à tarde aqui conosco, né? Dessa atividade participaram também alguns representantes da gestão, porque a ideia do projeto era ir desenvolvendo as atividades, envolvendo a gestão para tentar pactuar, né, à medida do possível, né, pactuar a mudança das situações aí de trabalho, mas eles vieram só no primeiro seminário, vieram no segundo seminário também. A ideia é que eles também compusessem o GT, que fosse um GT bipartite, para a gente ir responsabilizando o gestor pelas condições de trabalho, mas eles não participaram do grupo de trabalho, participaram tão somente aí do primeiro seminário. E também nesse primeiro seminário estava o pessoal do COGES, é isso, né? A Carolina me ajuda, o pessoal do COGES e o pessoal que desenvolveu o programa de saúde do trabalhador específico para o pessoal de zoonoses, que veio a doutora Sheila e o Ricardo Menezes, que eu acho que vocês se lembram, que apresentaram os dois qual foi o trabalho desenvolvido, que não foi por iniciativa própria, foi por uma pressão do Ministério Público do Trabalho, incomodado com as situações aí de exposição dos trabalhadores ao risco químico. Aí nós fizemos o GT com os técnicos do sindicato, com a Secretaria de Saúde do Trabalhador do sindicato e o pessoal que está envolvido no trabalho de organização sindical com o pessoal da Secretaria-Geral, e mais os agentes de endemias, uma parte deles que estava aqui, né?
né, sendo as estrelas apresentadas aqui para o Antônio Carlos, os famosos, né? Parte desses famosos participou da construção do questionário e da aplicação, e uma parte participou somente aí da construção do questionário. Então nós fizemos 4 reuniões, né? As reuniões tiveram o objetivo da gente primeiro alinhar um pouco o que a gente está falando quando a gente defende a saúde do trabalhador. O que é a saúde do trabalhador? O que é saúde? O que é trabalho? Né? Então nós fizemos esse alinhamento mais geral, que na verdade é a forma como a Secretaria de Saúde do Trabalhador concebe a relação saúde-trabalho. Né? Então nós fizemos essa conversa a princípio e nós, assim, confessar aqui para vocês, né? O nosso objetivo era mais ambicioso, né? O nosso objetivo era desenvolver um método de avaliação das condições de trabalho adequado à realidade do setor público, né? Porque você tem uma série de referências aí para avaliar as condições de trabalho, que é um acúmulo histórico importante, mas é um acúmulo que foi feito pelo setor privado, né? E algumas dessas coisas não dialogam com a natureza do trabalho do setor público, tampouco com a realidade do setor público. Então o objetivo primeiro era mega ambicioso, vamos desenvolver um instrumento nosso, né? Mas aí nós botamos o pé no chão, não daria para fazer isso dentro do tempo que nós temos por projeto, né? A gente tinha que partir de alguma coisa concreta, e aí nós partimos do próprio acúmulo da Secretaria Municipal de Saúde, do Programa de Saúde do Trabalhador, que foi um questionário desenvolvido para fazer uma inspeção nos locais de trabalho, né? Então nós não íamos inventar a roda e trabalhamos com o que já está institucionalizado na Secretaria Municipal de Saúde. Então eles desenvolveram lá um questionário bastante extenso. A diferença entre a forma como nós trabalhamos e como eles trabalharam foi um trabalho importante que eles fizeram, mas a opção deles foi de ir às UVs e os técnicos analisarem as condições de trabalho, né? E preencherem o questionário meio que numa forma de inspeção das condições de trabalho. A nossa opção foi, primeiro, de revisar esse instrumento a partir do olhar dos trabalhadores. Então essa constituição do grupo de trabalho e o olhar dos próprios agentes de endemias foi fundamental. Nós revisamos esse questionário, adaptamos ele ao nosso objetivo, né? Mudamos algumas coisinhas. Na essência é o mesmo questionário, mas nós mudamos um pouco a linguagem, tiramos algumas questões que não faziam sentido, enfim. Partimos desse material e demos uma outra cara para ele. E o que nós observamos durante o trabalho de revisão? À medida que a gente ia discutindo cada uma das questões, ia criando um sentimento de indignação, de ver o quanto faltava, né, e o quanto as condições de trabalho estavam sendo negligenciadas. E isso no grupo, o grupo ficava inquieto e, na verdade, acabava trazendo e atualizando, né, remontando uma série de situações de trabalho que eram vividas aí no cotidiano. Então foi um processo muito rico, né, porque não foi uma revisão mecânica do questionário, né, e a gente percebeu que o tema mobilizava aí muitas emoções, né, de raiva, em alguns momentos até muito riso, porque a situação ela é tão dramática em termos das condições de trabalho, que algumas questões que estão colocadas como obrigação para o empregador cumprir, até às vezes soa como um luxo, né? Soa como um luxo. Então foi um processo muito rico para o grupo, para nós, todos nós aprendemos muito juntos aí em relação à realidade vivida no cotidiano. Então qual foi a nossa opção? De usar o mesmo método nos locais de trabalho, de fazer a aplicação coletiva nos locais de trabalho, né? E aí com uma dúvida muito grande, porque o questionário é super extenso. Um tem 160 questões, outro 73 questões, né? Então como é que vai ser isso nos locais de trabalho? Mas deu certo, né? Deu certo. Nós temos aí um ponto de partida bastante consistente de como estão as condições de trabalho aí nas UBS. E aí como é que a gente trabalhou?
o mesmo grupo que revisou o questionário foi o grupo que foi para os locais de trabalho aplicar o questionário. E aí nós, da assessoria, tivemos a responsabilidade de sistematizar as questões. Então, o que foi sistematizado, vocês lembram disso? Vocês viveram isso lá no local de trabalho? Vocês respondiam coletivamente e a gente, nós, os técnicos, sistematizávamos um questionário por UVs, né? Então foi muito interessante, né? Porque algumas questões, quando você perguntava, aparecia sim e aparecia não, né? E aí a gente fala, mas como é que é isso? É sim ou é não? E isso gerava um debate interessante e informações adicionais super importantes sobre o processo de trabalho que nós gravamos. Mas nós não demos conta de transcrever, porque aí transcrição de horas e horas de trabalho não daria tempo para a gente fazer para essa atividade. Então, de informações, além de informações objetivas sobre o que tem e o que não tem nos locais de trabalho, nós também temos um material muito rico das contradições e dos debates que foram gerados aí durante a aplicação do questionário, né? E aí, que critério que a gente usava para sistematizar? Ou era aquilo que era consenso, à medida do possível, a gente construía o consenso no grupo, né, em relação a aquela determinada questão, ou então aquilo que a maioria achava, né, avaliava, né, como sim ou como não, a resposta mais significativa. Então é um mix aí de dado quantitativo e de dado qualitativo, esse é o nosso ponto de partida. Então a mobilização nos locais de trabalho foi feita pelos nossos representantes sindicais de unidade, né, que tiveram um papel muito importante de divulgar e de mobilizar o local de trabalho, diretores do sindicato e os trabalhadores da base, né. O acesso ao local de trabalho, porque aí também sejamos juntos. A secretaria não participou do grupo de trabalho, evidentemente tem uma dificuldade de ir se comprometendo com as situações, mas também ela não veio, mas facilitou o nosso trabalho, a entrada nos locais de trabalho, né? Avisou as coordenadorias, né? Facilitou o acesso, e isso foi fundamental para que o trabalho também desse certo. Aí nós fomos em 25 das 27 URBs, é isso, né? No total são 27, né? Nós fomos em 25, só faltou a Sé, né? Porque aí coincidiu com o período da greve, né? E não dava pra gente ir na Sé, e faltou o presidente Prudente, estou com o presidente Prudente na cabeça. Vila Prudente, né? E Vila Prudente. E nós fomos também no CCZ. O questionário, aí, em relação ao CCZ, o questionário ele não dialogava muito com o cotidiano do CCZ, né? Porque o CCZ tem um outro papel diferente do trabalho de vocês lá na UFES, né? E aí, no CCZ, foi uma aplicação de um questionário que foi basicamente qualitativo, que não passava somente por essas questões de exposição ao risco químico, né? A Carolina, que esteve lá, foram feitas várias entrevistas, pequenas entrevistas com vários setores lá do CCZ. Esse trabalho todo envolveu por volta de 700 pessoas, né, entre agentes de endemias e outros técnicos da vigilância. Aí, em alguns locais a gente passou lista, outros não, né, que assinaram a lista são 365 pessoas, né, que se precisar, inclusive, para alguma pesquisa, 365 pessoas, mas no total mais ou menos 700 pessoas. E isso que eu já falei que foi gravado em áudio. Agora, uma informação importante também é que nós trabalhamos com outro tema durante a aplicação do questionário, que foi a discussão sobre o processo aí da insalubridade, né? E nós aproveitamos o momento também para fazer a discussão daquele projeto nefasto de reforma da Previdência aí que o Dória tinha apresentado. E esse trabalho foi muito importante porque depois a gente viu muita gente dos locais de trabalho também envolvidos nas mobilizações da greve, que foi uma greve histórica para o funcionalismo público aqui em São Paulo, que a gente está chamando da greve dos 100 mil, né? Então, além de aplicar o questionário, nós também fizemos um importante trabalho aí de esclarecimento em relação a dois temas e de envolvimento do pessoal no processo de construção da greve.
E a nossa avaliação, né? Logo depois nós fizemos uma reunião desse grupo para avaliar o processo, tem muito mais elementos de avaliação, mas para eu ser mais breve e mais objetiva, assim, a avaliação geral é que atingiu o objetivo que nós tínhamos de mapear as condições de trabalho e de desencadear, mais do que aplicar o questionário. Para nós, e aí é um ganho que não dá para a gente quantificar, para nós o mais importante de tudo, além dos dados, é a tomada de consciência, né, das condições de trabalho, dos direitos que vocês teriam em relação à proteção à saúde. Porque à medida do possível, né, nós podemos discutir algumas questões, né, mas para nós essa tomada de consciência da realidade, essa indignação e essa vontade de mudar as condições de trabalho, para nós é um ganho que não dá muito para medir, que foi um ganho fundamental, né? Então atingiu o objetivo, mas tem uma avaliação que ele era muito extenso, e era mesmo, mas engraçado, interessante para a gente que estava envolvida ali no processo, as pessoas não demonstraram cansaço, acho que aquilo envolvendo de uma tal forma, né, em relação, né, à crítica que você vai construindo às condições de trabalho, que passava, nós gastamos por volta de 1h30 para aplicar os 2 questionários, né? Então aquilo que a gente pensava que seria impeditivo, isso é legal depois a gente até ouvir de vocês aqui quais são, né, de uma forma mais ampliada, quais foram as impressões de vocês do processo, mas o nosso sentimento, né, quando a gente voltava dos locais de trabalho, é que a gente tinha atingido o objetivo e não tinha massacrado ninguém lá com as 160 questões, né, que teve um envolvimento efetivo aí dos trabalhadores. Mas, de qualquer forma, foi muito extenso, tinha questão que era repetida, mas isso faz parte do processo e que a gente vai ajustando no meio do caminho, né? E aí, possibilitou, né, traçar um quadro de quanto a Prefeitura vem descumprindo normas técnicas básicas de proteção à saúde, né? E quando você pega o que seria o correto e qual, né, a realidade, o ideal e a realidade, né, vivida, a gente vê que tem uma distância muito grande. Então, de modo geral, o que nós tivemos como uma impressão mais geral? Todas as UVs, como eu disse no início aqui, não tem nenhuma que a gente pinça e diga que é modelo. E um dos problemas em relação às condições de trabalho é que 99% está estruturado ou em residência, edifício que seria uma residência ou seriam galpões comerciais, né? Enfim, com adaptações extremamente precárias para a natureza do trabalho, em especial para a preparação da cauda, da manipulação aí dos venenos, né? E também em relação às medidas de proteção, né? Então, só um exemplo, tem UV, gente, que o veneno é preparado num container, né? Você pegar a UVs Itaquera, né? Você fala, tem armazenamento de veneno aqui? Não, não tem. Onde está? Está num container, né? Num container bem afastado de lá, onde não tem, né? Não tem a menor... Não tem energia, não tem água, é um container totalmente inadequado, né? Aí, assim, tem algumas UVs, umas estão piores que as outras, né? A M-Boi, né? Se tiver um incêndio lá, não salva ninguém, aquele cubículo, um monte de divisória, sem ventilação. Então nós estamos... Oi? M-Boi, exatamente. Então tem algumas que estão em situação mais precária que as outras, mas no modo geral as situações são muito ruins porque em sua maioria são situações improvisadas que mais complica a situação do ponto de vista das situações de risco do que ajuda. Então, tem um quadro consistente, não acaba aqui, a gente precisa entender melhor como é que essas coisas acontecem no cotidiano de trabalho, né? Para isso a gente está vendo se a gente estabelece parcerias aí com universidades para nos ajudar a fazer esse estudo, né? A gente já fez uma conversa com a Faculdade de Saúde Pública da USP para ver se a gente estabelece uma parceria. A gente já tem uma pesquisadora em vista aqui.
Niara, para ver se a gente consegue, né, incentivar a universidade a fazer essa pesquisa junto com a gente. E a ideia é a gente continuar conversando e entendendo melhor quais são as condições de trabalho aí dos agentes de endemias. E aí esse trabalho, embora a gente foque aí os agentes de endemias, a condição de trabalho é precária para todo mundo da vigilância. As 3 vigilâncias funcionam no mesmo local, tudo é feito de forma precária. E aí não é só a agente de endemia que está exposto ao risco químico. Vocês sabem isso melhor que eu, vocês preparam a cauda lá dentro dos locais de trabalho, armazenam o veneno no mesmo local, onde todo mundo trabalha, em alguns locais, inclusive, onde a população circula. Tem uma UVS que está funcionando dentro de um centro de convivência de idoso. Né? Então, nós temos situações bastante precárias, vocês conhecem isso muito bem, e a ideia é a gente apresentar aqui agora, nós vamos pensar, né, só alguns elementos. Nós já temos um bom ponto de partida para estabelecer negociação por UVS, para ver se melhora as condições que tem lá. Eu tenho uma frase muito feia, não vou usar ela não, vou falar outra. Mas que diz assim, a situação é tão precária, aí você fala assim, ó, não adianta, porco é porco, entendeu? Você pode dar banho no porco, passar perfume no porco, né? O porco, ele vai continuar sendo porco, né? Então, a situação que a gente vive vai ser meio que passar perfume em porco, né? Porque a gente vai tentar negociar para mudar algumas coisas pontuais, mas tem medidas que vai exigir uma ação mais potente, possivelmente, Antônio Carlos, envolvendo outros atores como o Ministério Público, né? Para a gente resolver, do ponto de vista estrutural, as condições de trabalho. Mas a gente tem um bom ponto de partida para dar continuidade. Falei demais, como sempre, mas vou passar agora a bola para as meninas, que vocês devem estar curiosos com os dados. E só uma coisa, nós íamos tirar xerox para passar para cada um de vocês, mas é muita extensa e dá muitas cópias. Quem tiver pendrive, depois copia a apresentação e fica com os dados. Se quiser passar o e-mail, a gente manda os dados detalhados, porque nós não vamos poder olhar todos detalhadamente aqui, tá bom? É isso. Então, gente, acho que já pode começar para o primeiro bloco. Né? A gente está colocando aqui as questões, a gente sabe que não vai dar para ler todas, né? Mas elas são separadas por blocos. Né? Então, assim, esse primeiro bloco eram questões a respeito de gestão em saúde, né? E segurança do trabalho. E aí, uma coisa que ficou clara é que existem ações pontuais nas unidades, né? Mas não existe, né, uma coisa institucionalizada, né? Não tem um projeto, né, ou um programa que esteja sendo realizado ali de uma maneira organizada, de uma maneira cotidiana, né? Então, outra coisa, né, que ela começa com as perguntas a respeito dos exames, e a gente vê que quem faz os exames é só quem faz NEB, geralmente, né? E aí as pessoas podem pensar, poxa, mas é quem está exposto, né? Só que quando a gente vê os problemas estruturais das unidades, fica claro que talvez não sejam só os trabalhadores que fazem NEB que estejam expostos, né? O veneno fica dentro da unidade, ou então, antes de eu tirar o meu EPI, eu vou levar a escada, ou vou levar alguma coisa, né? E aí vou entrando espalhando veneno no caminho, né? O uniforme embaixo, né? Se não tiver, se a vestimenta não estiver segurando o veneno mesmo, que é isso que a gente quer ver, né? Aí você vai, fica com a camiseta do uniforme, que pode estar contaminada. Então a gente vai ver que a exposição não é necessariamente só de quem está ali diretamente, né? E um outro problema que a gente tem é que mesmo fazendo os exames, em muitas unidades veio a queixa de eu faço o exame, mas demora muito para vir resultado, quando vem resultado ele já não vale mais para o atendimento médico, né? Então tem muitas reclamações a respeito de como é feito esses exames, né? E aí a gente pode passar. Outra coisa importante, eu acho que a gente vai mostrar depois um gráfico, mas é a questão da CIPA, né? Poucas unidades têm CIPA. E a CIPA é um ator importante, né, dentro da unidade para ter esse olhar para as condições de trabalho, né?
para poder fazer essas reivindicações de uma maneira organizada, né? Ela é um espaço de organização do trabalho voltada para a saúde, né? Especialmente da diferença de como é a nossa lei. Não sei se vocês sabem que a nossa lei é diferente de como é no serviço privado, né? A lei da CIPA municipal, ela é diferente, né? E aí a gente olha aqui, existe CIPA na sua unidade? 14 tinham, mas 10 não, né? Ou seja, tem bastante unidade sem CIPA onde a gente foi. Mas aí a gente ainda vê que a atuação da CIPA muitas vezes fica emperrada. Por exemplo, quando a gente pergunta se é enviada uma cópia da CAT para a CIPA da unidade, a maioria das unidades não manda a cópia, né? Ou seja, como é que eu vou fazer análise de acidente se eu nem sei que acidente aconteceu? Né? Se eu não sei que teve um vazamento no meu colega, porque algumas unidades são menores e todo mundo sabe o que acontece, mas algumas unidades são maiores. Né? Não sei o que aconteceu com o meu colega, como é que eu vou fazer análise de acidente, como é que eu vou cuidar disso? A gente pode passar? Cacau, café tá... Café tá mesmo? Você termina esse ponto e a gente... Vou terminar esse ponto então aqui, e aí a gente vai fazer um lanchinho. Então a gente tem aqui a pergunta também, programa de prevenção de risco em sua unidade, a gente vê que praticamente nenhuma tem. Né? Só uma respondeu que tem. Né? E aí, isso é uma questão importante, porque é isso, é o que eu falei, a gente tem ações pontuais, né? Às vezes os trabalhadores se viram para dar um jeito ali, para ter uma proteção, mas um programa de prevenção de risco, por exemplo, não existe. E muitas vezes, quando a gente fala que não existe, nas unidades que tem CIPA, se aponta o dedo para a CIPA, de a CIPA não está fazendo. Mas a gente tem que lembrar que isso é obrigação do empregador, né? Isso não é uma obrigação da CIPA, né? Especialmente da CIPA apenas, é do empregador, né? E que, se for ter uma construção de um programa, né, é importante que a gente cobre, que ele seja feito com a participação dos trabalhadores, que ele seja feito com os trabalhadores, né? E não só também, não vira aquela coisa de cima para baixo, porque quem conhece o cotidiano de trabalho, a realidade de trabalho são vocês, né? Às vezes a gente tinha muita fala de, vem lá o mapa eles veem só o mapa das ruas, mas quem anda na rua é a gente, né? E a gente que sabe, né, que aqui é um ladeirão, né? Então, como é que a gente vai ter um programa de prevenção de risco se eu não escuto quem está fazendo a realidade? Então isso é uma coisa que é importante. Agora a gente dá uma pausa para o lanchinho, depois... Eu vou falar um pouquinho das tarefas específicas, que era o segundo questionário, né? Vou esperar aqui. Bom, primeiro tem a questão da hidratação, né? Então, quando a gente fala de hidratação, tem algumas unidades que até foi constatado que não tem bebedor nem na unidade, que dirá em campo, levar água para campo, né? Põe lá no gráfico para mim, Carol. Então, a gente detectou aí que 90% não fornece água. E o pessoal falava, a gente pega da torneira do munícipe, a gente leva a garrafinha. Aí você pensa, a pessoa de neve às vezes leva a garrafinha dentro da denguinha, que já está pouco contaminada de veneno. Aí a pessoa também já está com o IPI cheio de veneno, com a mãozinha cheia de veneno, vai lá e toma aquela água. Levando em consideração isso, também tem a questão que eles não fornecem água nem para você higienizar as mãos, né? Então você acabou de manipular o veneno aí e tá lá tanto de roedor como a própria nebe, e aí você não tem uma água que esteja ali à disposição para você lavar a mão. Pode mudar. A gente até falou da questão do vestimento, que tem o pessoal que usa calça legging, porque a calça é muito curta para a pessoa. Outras pessoas usam aí a roupa muito maior, porque não tem o tamanho adequado. Pode pôr lá no gráfico. Então, assim, o uniforme... tem uma questão em relação ao uniforme que foi bem unânime, né? Todo mundo reclamou que a blusa é super fresquinha. Então, tem a questão que a blusa é bem quente e a gente desenvolve uma atividade aí embaixo do sol. O tamanho não é adequado, muitas vezes. Deixa eu ver, os EPIs... então tem o tamanho dos EPIs, não são adequados pelo tamanho, às vezes realmente não tem. Tem até algumas unidades que eles justificam que pessoas específicas que vão fazer atividade por não ter o IPI do tamanho da pessoa. Então, essa questão do IPI não tem suficiente para todo mundo. Camiseta assim, o resto
A camiseta era a única coisa que eles forneciam, que era unânime, que fornecia a quantidade necessária, mas que era muito quente. Aí a gente, ele até falou do estudo que a gente aí vai fazer em parceria, se realmente aquela roupa protege do veneno. Então, como que chama o nome? Permeabilidade. Então, levando em consideração se aquilo está te protegendo mesmo, a gente tem no questionário uma pergunta que fala se você usa com alguma roupa por baixo. Se você não tem certeza que aquele uniforme está te protegendo, significa que pode passar veneno para a roupa que você está usando por baixo. E a maioria pega essa roupinha que estava por baixo, leva para casa e lava junto com a roupa da criança, da esposa, não lava separado. Em poucas unidades a gente detectou que tem locais específicos para você lavar roupa, mas tem muito lugar que não tem nem onde lavar o uniforme, né? E também o pessoal diz que a maioria não toma banho antes de voltar. E aí a Carol já falou da questão dos chuveiros, que por mais que você queira tomar banho, você não tem a quantidade de chuveiro necessário. A gente até ouviu que em alguns locais, você tem lá um chuveiro, chega a equipe da NEB com 7 pessoas. Até todo mundo tomar banho, então eles acabam vindo embora sem tomar banho. Ali está dizendo 19, sim, mas está invertida. 19 não. A maioria não toma banho. É verdade. Tem uma outra questão. O chuveiro, aquele chuveiro normal, ele não é o chuveiro adequado para quem manipulou veneno. Porque, Eli, me ajuda nessa questão. O chuveiro tem que ser frio, não é? Para quem manipulou veneno, ele não pode chegar e tomar um banho quente. Abre os poros e você absorve mais. Abre os poros e você absorve mais o veneno. O treinamento em altura, foi falado que a gente não faz serviço em altura. Então, pode mudar. Não tem treinamento em altura em nenhum lugar. Porque você não trabalha com altura. Porém, pode mudar. Em todas as unidades tem escada. Se você não faz nada em altura, e o pessoal que sobe para tocar caixa d'água, para olhar a caixa d'água, ou que sobe para colocar a tampa na caixa d'água, principalmente o pessoal da abelha. Então, na verdade, você faz o trabalho em altura. Só que assim, às vezes é uma altura que você fala, não faço. Mas a gente faz. Tanto é que em todas as unidades você tem escada. O que você não tem é capacete para o trabalho em altura e nem o cinto de paraquedista, que você também não tem em nenhuma unidade. Tem em uma unidade, acho, né? E tem uma que o trabalhador que comprou. Com relação ao pessoal que executa a retirada de colmeias, eles têm que utilizar a escada. Isso! Mas eles têm um capacete? Não. Eles têm o cinto lá do paraquedista? Recebe treinamento em altura? Não. Mas faz, não faz? Então, isso é uma das coisas que a gente detectou também. Uso de substância em campo. Pode mudar. Pode mudar, isso. Quando você vai... Uma coisa que a gente detectou que isso é muito grave, gente. Se você tiver um acidente em campo com algum produto químico, você não tem uma instrução de como agir. Até eu lembro de uma unidade que fala assim, cada um corre para um lado, seja o que Deus quiser, entendeu? Então você não tem um plano de ação, e teria que ter esse plano de ação. Então, se acontecer alguma emergência em campo, cada um sai correndo para um lado, seja o que Deus quiser. Outra coisa, se você tiver um caso de envenenamento, você não tem a ficha do produto. Então, como é que você vai chegar num local e dizer, eu inalei tal veneno, e você não tem a ficha daquele produto? É importante ter a ficha. É coisa muito simples. É você levar a ficha do produto junto, deixar lá, se você transporta na denguinha, deixa na denguinha. Você tem lá a ficha do produto, foi esse produto que eu inalei, então a pessoa já sabe como te tratar. Agora, se você não tem essa ficha, fica mais complicado esse tratamento. Aí depois que passava, aí vinha alguém falando, mas tá lá na denguinha. Você não sabia que tava lá na denguinha? Dentro daquela pasta que fica lá debaixo, não sei de que, não sei de que. Então, tá lá. Só que não adianta ter
e isso não ser socializado, né? Ou então- aparece essas situações. Igual o POP, né? Que o papo é POP, mas os procedimentos não são POPs. Algumas pessoas falavam assim, tem o POP, tá onde? Tá no armário. Aquele armário que fica trancado, que a chave fica com não sei quem. Então, o procedimento, ele não é POP. Pode mudar. Essa do POP teve até uma unidade, que eu não lembro qual, que aí os trabalhadores falavam que não tinha, os técnicos falavam que tinha. Aí não, tem, vou buscar. A pessoa sai, tipo, 20 minutos depois, certo? 20 minutos depois, chega com ar de vitorioso, eis o POP, né? Você levou 20 minutos para achar uma coisa que eles não têm, né? Assim, E o POP é uma coisa simples, gente. A gente tem 1 milhão de técnicos que podem fazer esse POP e deixar disponível nas unidades. Falando em POP, né? A gente não conhece as instruções escritas e não sabemos onde elas se encontram. Pode mudar. Vai umas 3 horas para encontrar. É. Tem, mas... Também, voltando na questão da água, não tem, se você tiver uma intoxicação, um acidente, alguma coisa, você não tem água disponível para você fazer nada. Pode mudar. No controle de escorpião, acho que a gente nem destacou nada, mas eu queria fazer uma observação. Que em alguns locais, você falava assim, existe frasco específico para captura? Aí todo mundo falava, pote de maionese, potinho de requeijão, né? O que o munícipe tiver lá, a gente guarda. E aí eu descobri que existe, gente, porque tem lugar que tem o pote para captura. A gente só não sabia que existe. E mais legal, você pode pedir lá no CCZ que eles te dão, tá bom? Pode mudar. Pro controle de abelhas, né? Aí... No controle de abelha, chama atenção, né? No controle de abelha, uma coisa que nos chamou a atenção foi que o controle de abelha, ele é feito, não é controle, é extermínio. Né? Não existe controle de abelha, é feito extermínio de abelha. Ponto. E aí, a vestimenta que usa, tá ali na frente, eu estou me antecipando. A vestimenta que usa para o controle de abelha é de apicultor que faz manejo. E fazer manejo é diferente, com fumaça é uma coisa, você fazer o extermínio com veneno é outra coisa. Então isso chama atenção porque esse trabalhador não tem a proteção do contato com veneno, se assim aconteceu o acidente. A gente está falando assim, se aconteceu o acidente, e aí as pessoas falam assim, mas não acontece acidente, são poucos, realmente são poucos os acidentes. Mas quando acontece, é um acidente que impacta muito a nossa saúde. É a mesma coisa das pessoas... Alguém já visitou a BASF, assim, uma empresa química? Aí você chega lá e fala assim, nossa, aqui é feito tudo. O bombeiro aqui é melhor do que o bombeiro do município ou do estado. É claro que é. Porque se ele não for, o dano é muito grande. Então a gente está... né? A gente está insistindo muito nisso por conta dessa situação, né? Inclusive da contaminação crônica, como a Carol bem lembrou. Resumindo tudo que a Eleonora falou, a roupa de apicultor ela não é hidrorrepelente. Ou seja, você escolhe, ou você vai se proteger do veneno, ou você vai se proteger das abelhas. Porque se você usar a roupa que te dão que é hidrorrepelente, você não tem aquela touca, você não tem a proteção contra as abelhas. E se você usar a roupa de apicultor, você não tem a proteção hidrorrepelente contra o veneno. Então, quando você vai fazer o trabalho de abelha, você escolhe. Você quer se proteger das picadas de abelha ou do veneno. Pode mudar. No controle de insetos adultos, pode mudar. Põe lá no gráfico já. No controle de insetos adultos, a gente detectou que numa boa quantidade, na grande maioria, as máquinas têm vazamento. Se a máquina tem vazamento, olha o risco que essa pessoa que está aplicando corre. Aquilo vai vazar tudo em você, olha que delícia. Você vai ficar bem legal, cheio de veneno, você não tem água, onde você está para jogar, você vai pedir para o munícipe, né? Me traz um pouquinho de água aí para eu me limpar.
Então você não tem um preparo e é frequente a questão do vazamento. E o ruído também, que é muito alto da máquina de pulverização. Além do ruído ser alto, o malation também pode causar problema de audição, né? Tem um estudo sobre isso. Pode mudar. A gente já tinha falado do motorista, que vai com a equipe de neve, e na grande maioria, os trabalhadores também que vão acompanhar a pulverização. Então você tem o batedor, você tem a pessoa que vai ficar marcando na prancheta. Essas pessoas também não estão com o EPI adequado. Muitas vezes elas só usam aquela máscara simplesinha, assim. E então também, essas pessoas também não estão protegidas. Pode mudar. Só usa máscara quando tem também. Quando tem. Quando tem. Eu acho que eu já passei uma parte que fala da... Eu tinha destacado aqui, porque não estava no gráfico, que a Claudinha falou que tem algumas coisas no questionário que a gente acha até que é luxo, né? E aí não fui eu que inventei o questionário, veio da secretaria, que perguntando se fornece óculos UV. Ninguém, é exatamente esse número, 0 de óculos UV. Eu também, porque a gente, no grupo de trabalho, foi vendo, né, no primeiro momento, porque eu já não sabia o que era um lava-olho, foi o Antônio que me explicou. Aí quando acharam o lava-olho, tiraram uma foto pra mim, porque eu nem imaginava como que era aquilo, né? Então, realmente, é o que a Claudinha falou. Tem algumas coisas que você vê que era obrigação, mas quando você fala assim, nossa, mas isso é um luxo. E não é um equipamento de proteção. Lógico que se eu pudesse escolher, eu ia querer um óculos da Chili Beans, assim, um óculos bem bacana. Mas se me desse já um óculos de proteção UV, tava bom. Pode mudar. Aí a gente vai falar um pouquinho da questão do rodoinseticida, né? Que é o pessoal mais do roedor. Pode pôr lá no gráfico. Então, os trabalhadores, aí tem aí os equipamentos, né? Então, óculos de segurança. Quem vai lá e pega o pó químico e vai lá na toca do ratinho, usa óculos de segurança? Não. Máscara para partículas até usa, mas você vê uma grande quantidade de pessoas que nem a máscara para partícula usa. Porque não tem? Teve isso, tem isso também, porque não tem. Tem como usar uma coisa que você não recebeu. Calçado de segurança o pessoal usa e aí é uma bota específica. Apesar que a gente até teve uma discussão que a bota que eles fornecem, ela não é tão apropriada para entrar em córrego. Antigamente existia um macacão que o pessoal usava e hoje em dia não existe mais esse macacão. Os que tem nas unidades são bem antigos, o pessoal até que era contratado e o CCZ não fornece mais. Essa parte também é bem legal. Quando você vai entrar no córrego, para quem nunca entrou, né? Aí você tem um cabo que você vai lá apoiando para ver. Aí a gente perguntou, você tem um cabo de apoio? Aí a resposta foi, não, nós temos o cabra de apoio, entendeu? É o colega que vai me dando apoio, é o cabra de apoio. O cabo de apoio, não. E o cabo de apoio, a maioria respondeu que pega um galho que tiver lá, um cabo de vassoura, então você não tem esse cabo de apoio, e é importante. Tem casos de acidente dentro do córrego, que a pessoa virou o pé, tudo. Então, é super importante o cabo de apoio e não o cabra. Acho que finalizou. O pó químico, você pode ter um contato dérmico com ele. E pode inalar. Aí, tem orientação técnica para isso? Não tem, gente. Se você inalar aquilo, você inalou. Vai dar um barato louco em você. E você não vai saber o que aconteceu, você não vai saber como... Nada. Então, assim, são coisas simples, é um procedimento técnico que a equipe deveria saber para caso aconteça alguma coisa em campo, você socorrer o colega, e não tem nem o simples. Isso é uma coisa que você não vai gastar dinheiro para resolver. Tá lá, é só uma questãozinha de boa vontade. A gente mapeou, assim, algumas questões de boa vontade para passar para a secretaria depois, né? Para ver se, para esse estudo ser realmente produtivo e a gente trazer algum benefício para o pessoal. É isso, quero agradecer e deixar registrado aqui que a equipe que foi com a gente é maravilhosa, né? Puxar um pouquinho o saco das meninas, porque foi realmente... Teve um mês aí que eu acho que elas me viram mais que a minha mãe,
porque a gente passava o dia inteiro junto, a semana inteira junto, indo para as unidades, né? O mau humor junto, a TPM junto. Então elas foram muito boas, muito competentes no fazer o mapeamento. A Claudinha principalmente, né? Não vou falar Claudinha principalmente, porque as meninas também, né, Claudinha? Então vai ter ciúmes. A Secretaria de Saúde do Trabalho A Secretaria foi fundamental. Ah, sim, com certeza. Todo mundo. Obrigada, viu, gente? Tchau.